Olá, queridos irmãos, é uma alegria estar aqui transmitindo a palavra de Deus aos que estão aqui em casa, também a vocês que estão ouvindo pela internet. Deus abençoe a vida de todos. Eu quero trabalhar hoje o tema do amor. E o texto que nós vamos meditar é 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos 4 e o versículo 7 também. Mas antes disso, eu quero falar alguma coisa sobre esse contexto do capítulo 13. Todo mundo sabe, é o capítulo do amor que Paulo fala. O capítulo 13, ele está no meio do 12 e do 14. O que está acontecendo no 12 e no 14? No 12, Paulo está tratando de alguns problemas que haviam na igreja de Corinto em relação ao culto. Que problemas eram esses? Eram problemas relativos a relacionamentos entre as pessoas por conta daquilo que realizavam nos cultos. Paulo vai dizer lá, capítulo 12, que algumas pessoas se achavam, por conta de seus dons, daquilo que faziam, dons que apareciam mais, eles se achavam superiores aos demais irmãos. Eles achavam que eles eram os melhores na igreja, que eles eram superiores aos outros, que o dom que eles tinham era deles, e fazia com que essa capacidade de servir, de ajudar, fosse algo muito especial para todos. Eles se sentiam, portanto, lá em cima. De outra parte, outros que tinham dons que não apareciam tanto, esses se consideravam inferiores. Ou seja, nós não somos aqui quase nada. Bom é o fulano de tal, importante é aquela mulher ali, aquela irmã. Mas nós, o que a gente faz? Com o pouquinho que a gente sabe fazer, o que a gente pode fazer na igreja? O que é que Paulo fala em 1 Coríntios 12? Que dentro da igreja havia esse negócio do orgulho e, por outro lado, essa autocomiseração. Assim, eu não sou nada aqui. Eu não sou nada para Deus. Eu não sou nada nessa igreja. Então, você tem sentimentos bem distantes daquilo que Deus queria por conta da forma como alguém se relacionava com o outro. Um relacionamento de superioridade, de eu sou maior que você, e de que no final das contas eu não preciso de você. E de outra parte, você encontra pessoas que se julgavam totalmente lá embaixo, incapazes de participar daquele momento, que era o culto, incapazes de se achar como alguém que poderia ajudar quem quer que fosse. Você tem, portanto, uma comunidade que internamente está em conflito. Só que num conflito em que os papéis estão já pré-determinados. No capítulo 14, aqui eu estou falando só dos problemas. Claro que para cada capítulo Paulo está dando uma solução ali. Mas eu estou falando dos problemas porque o 13 está no meio. No 14, Paulo vai falar da questão especificamente do dom de línguas e do dom de profecias. O dom de línguas dentro da igreja era falar de uma tal forma, numa linguagem que ninguém entendia. Mas a pessoa entendia que era o Espírito Santo, que a controlava naquele momento e que, portanto, ela falava numa língua que ninguém entendia. O dom de profecia era falar numa língua inteligível. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora. Isso seria o dom de profecia. Ou seja, eu trago uma palavra de Deus, mas todo mundo está ouvindo, todo mundo está entendendo, todo mundo está prestando atenção e trazendo para a vida. Qual é o problema ali?
Novamente, aqueles que falavam em língua se achavam mais espirituais do que os que falavam na linguagem comum. Porque era um dom que trazia em si um certo mistério. Porque era um dom que era inatingível para as pessoas, porque o que se falava ninguém entendia. E outra coisa, nem a própria pessoa entendia. Porque se via essa situação como uma situação diferente do normal, as pessoas que falavam nesse dom se achavam superiores, novamente a questão do orgulho, sobre as que não falavam. Então, se prezava naquele lugar as pessoas que falavam em línguas em detrimento das pessoas que profetizavam, que transmitiam a palavra de Deus de uma forma comum, para entendimento de todos. O que é que Paulo mostra? Paulo mostra uma igreja dividida. Paulo mostra uma igreja na qual haviam superiores e inferiores. Paulo mostra uma igreja que está desafinada dentro de si própria. Paulo fala para uma igreja que está numa situação extremamente negativa de comunhão. Que comunhão havia ali? Se em todos havia esse lance da superioridade e da inferioridade. Que comunhão poderia haver se uma pessoa se julgava aquela que estava acima de todas e que não precisava dos outros? Os outros precisavam dela, mas ela não precisava dos outros. Que falar de uma igreja na qual a soberba de alguns, o orgulho de alguns é que eu falo palavras que você não entende. Por isso eu sou melhor que você. Sou mais espiritual que você. Eu sou dirigido pelo Espírito, você não. E que falar de uma igreja na qual as pessoas entravam já com medo, porque se julgavam inferiores aos demais. Como é que ela ia conversar com o outro de igual para igual? Como é que ela iria dizer, vou orar pelo seu problema? Se ela estava numa situação de inferioridade, era o outro que era superior. Numa situação na qual não havia comunhão, numa situação em que o ser superior e o inferior traziam brigas dentro da igreja, traziam mal-estar entre as pessoas, numa situação assim que Paulo vai escrever, veja bem, no meio dos dois problemas de relacionamento, no fim das contas, no meio desses dois capítulos, com esses problemas, que Paulo vai escrever 1 Coríntios 13. Então, 1 Coríntios 13 não é um poema, pode dizer, vou escrever um poema sobre o amor. E aí ele escreve esse poema. Não! 1 Coríntios 13, veja bem, para Paulo, foi um poema sim, mas é a solução para o capítulo 12 e o 14. Paulo aí, ele é estratégico. 1 Coríntios 13, ou seja, o amor é o que resolve o problema dos irmãos, o problema das pessoas. É isso que está aqui, quando Paulo escreve 1 Coríntios 13. Então, ao iniciarmos, o que podemos dizer de início, pelo fato do capítulo 13 estar entre o 12 e o 14? Que Paulo considerava que o amor é o único antídoto para a solução de conflitos entre as pessoas. Não há como resolver conflito entre seres humanos se o amor não se fizer presente. Se as pessoas não tiverem atitudes de amor, não há como resolver esses conflitos. E isso, gente, vale para tudo. Por que vale para tudo? Porque o amor, à primeira vista, parece fraco. Se você está num conflito, o amor parece que é a própria fraqueza, se alguém se manifestar assim. Porque no conflito você quer derrubar o outro, derrotar o outro. Você quer ser o vencedor, você quer ganhar, se o conflito existe. E colocar o amor dentro do conflito parece mostrar a todos que você é a parte fraca aí. Porque não tem o poder.
então você se vale do amor. O amor parece que é a atitude de fraqueza, quando ela é vivida, quando ela é exposta. Mas o que Paulo entende é que o amor é aquilo que traz a força entre seres humanos para que todos sejam ajudados e para que o conflito se transforme em uma solução que abençoa todo mundo. Todo mundo. Portanto, a aparente fraqueza do amor, segundo Paulo, é a força para abençoar todos. O que é o amor dentro da visão bíblica? Amor na Bíblia é doação. É sempre doação. É eu, como uma pessoa, como um ser humano, é eu me doar para outro. Isso é o amor. Claro, eu vou doar das minhas habilidades, eu vou doar dos meus sentimentos, eu vou doar das minhas capacidades, dos meus desejos, do meu tempo, do meu dinheiro. Eu vou doar daquilo que eu sou para ajudar outra pessoa. É esse o sentido de amor. Amor é doar de mim, daquilo que sou e tenho, para o outro. E isso está muito claro no versículo que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Porque amor é doação. Como é que Deus prova que ama o mundo? Quando Ele dá de si. Lembra que o Pai, o Filho e o Espírito são um só. O Pai dá seu Filho. Ele está dando de si mesmo. Ele está dando de si mesmo. E isso é o amor no sentido que a Bíblia entende. Quando Paulo fala do amor aqui, ele está falando dessa doação que a pessoa que ama faz pela pessoa amada, pelas pessoas amadas. E isso é nesse sentido. Então, a primeira lição que Paulo nos dá é que o amor não é fraqueza. O amor é a força para solucionar os problemas de relacionamento que nós temos na vida. Eu fico pensando, a gente está pensando muito nessa guerra lá entre Israel e a Palestina, e dói o nosso coração ao ver que doeu o nosso coração, primeiro, aquilo que os terroristas do Hamas fizeram em Israel, a matança de tanta gente, inclusive crianças, idosos, jovens. Dói o coração, só de pensar. Eu não gosto nem de ver cena, mas dói, só a gente pensar. Agora, dói também no coração, do mesmo jeito, quando a gente vê o governo de Israel jogando bomba um quarteirão inteiro para matar 2 terroristas, só que no meio disso ele mata um monte de gente que não é terrorista e que teve o azar de estar ali na hora que a bomba explodiu. Então você vê crianças morrendo, você vê idosos morrendo, doentes morrendo, homens, mulheres, pais de família morrendo. Isso dói o coração. E uma vez eu estive pensando, imagine se aparecesse um presidente de Israel que dissesse assim: ao invés de combater os palestinos, nós vamos amá-los. E como é que a gente vai amar? Como Israel é um país organizado, tem tecnologia, tem uma coisa, a gente vai oferecer a esses palestinos o que a gente puder de melhor para eles. Vamos fazer hospitais em que a gente vai receber os doentes deles. Vamos proporcionar para eles condições deles fazerem escolas boas para os seus filhos. Vamos, lá é uma terra muito seca, ver a tecnologia para que eles tenham água para fazer plantações.
Gente, se o presidente de Israel fizesse isso, eu acho que esses conflitos, mesmo os atos terroristas, terminariam ali. Terminariam. E por que eu falo de Israel? Porque é o mais forte. É o mais forte. Se fizesse isso, mas, infelizmente, eu sei que nenhum vai fazer. Por quê? Porque o ódio está lá. O ódio dos judeus contra os palestinos, dos palestinos contra os judeus. O ódio está lá. E embora hajam pessoas dos dois lados que querem a paz, que propõem que o entendimento, embora hajam essas pessoas lá, eu sei que os dirigentes, tanto de um lado quanto do outro, não trilharão o caminho do amor. Mas eu digo para vocês, enquanto o caminho do amor, do entendimento, da gente sentar junto e fazermos tratados em que nós respeitemos todos os dois lados, enquanto isso não acontecer, essa guerra não termina nunca. Nunca. O amor é o único caminho para solucionar conflitos. Como é que o conflito entre Deus e o homem pecador foi resolvido? Pelo amor que Deus teve por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de que, enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. É o amor que soluciona conflitos. Até com Deus. Até com Deus. O versículo de número 4 tem duas palavras no início, duas qualidades do amor. O amor é paciente, em algumas traduções o amor é sofredor, aí, e a outra, o amor é benigno. O amor é paciente, sofredor. A paciente e isso, paciente e sofredor são traduções de uma palavra do texto grego, e essa palavra, que significa também pacificar longo ânimo, longanimidade, essa palavra, ela carrega consigo esses sentidos de ser paciente e, ao ser paciente, sofrer. Então, quando Paulo diz o amor é paciente ou o amor é sofredor, independente da tradução, ele está dizendo que amar implica em sofrer. Não é possível você amar alguma coisa, você amar alguém e não sofrer por conta desta pessoa. Amar. Não é possível. Não é possível. Amar implica em experimentar o sofrimento de amar. Eu estou com uma pessoa doente na minha casa. Como é que eu não vou ter algum tipo de sofrimento por causa disso? Eu estou com uma pessoa numa situação extremamente difícil, angustiosa. Eu amo aquela pessoa. Como é que eu não sofro com a situação da pessoa? Eu não estou angustiado, eu não estou com problema nenhum na minha vida está tranquila, está boa, mas a pessoa que eu amo, a pessoa que faz parte do meu amor, esta pessoa está nessa situação. Como é que eu não sofro? Paulo diz, o amor, ele implica em sofrimento. E outra coisa, quando diz o amor é paciente, a paciência só pode estar envolvida com sofrimento. Porque com coisa boa, que paciência você tem? Que paciência você tem com um time que é campeão? Nenhuma. Não é? Que paciência eu tenho se na minha vida está tudo dando certo, tudo está ótimo. Eu não tenho que reclamar em nada da minha vida. Que paciência terei eu, nesse sentido? Toda paciência decorre de algo que lhe incomoda, de algo que lhe fere, de alguma forma. De alguma forma. O filho é rebelde. Os pais percebem que o filho
talvez esteja usando drogas. Conversa com o filho, ele nega, mas tem alguns sinais ali. Mas vai conversando com o filho, vai tratando. O filho desrespeita, o filho diz palavras agressivas. Mas os pais persistem, vamos continuar cuidando dele, conversando com ele, orientando, vamos continuar. Essa paciência é dolorosa. Essa paciência não é fácil. Então, quando Paulo diz o amor é sofredor, o amor é paciente, ele está dizendo que internamente o amor me faz sofrer. Mas é um sofrimento que eu aceito passar. É um sofrimento que, por causa da outra pessoa, pelo bem da outra pessoa, por querer bem os outros que eu amo, eu aceito passar por esse sofrimento. É algo interior. Eu passo, eu sofro, mas eu vou ajudar, eu vou abençoar. O que Paulo diz é que o amor não desiste. O amor não desiste fácil. Há situações em que você diz, fiz tudo, agora entrego para Deus, porque não consigo ir além disso. Nós somos limitados, mas o amor vai durar enquanto for possível para nós. O que o amor faz é dizer, não, isso aqui não me interessa, problema dele, ele que se vira. O amor é paciente. Ele perdura. Ele perdura com o sofrimento que me consome, mas ele perdura. Ao mesmo tempo, Paulo diz ali que o amor é, na minha tradução, o amor é benigno. Em outras traduções, bondoso, pode ser. Benignidade é uma atitude na qual o ser da pessoa olha os outros com bondade. Olha os outros através do bem, nunca através do mal. Ele não olha os outros com malícia, ele não olha os outros com maldade. Não, ele olha os outros com bondade. Ou seja, é o tipo de pessoa que, quando olha alguém, olha uma situação, mesmo uma pessoa desagradável, e essas tem na vida, mesmo quando olha essa pessoa, o olhar dele é um olhar bondoso. Então, a benignidade é eu ter um sentimento de bom, de ser bom para os outros e expressar esses sentimentos. Então, o amor é uma atitude que, assim, está sempre querendo o bem dos outros. Dentro de mim, eu estou sempre querendo o bem dos outros. Eu não estou desejando o mal. Porque, veja bem, na questão da paciência, é possível ser paciente e não ser amoroso. Por exemplo, alguém me fez o mal. Não pude fazer nada. Sofri o mal que aquela pessoa me fez. Mas aí o que acontece dentro de mim? Eu vou dar o troco. Eu vou esperar a hora certa que eu puder para eu dar o troco. Certo? Não é paciente? É paciente. Ele está esperando a hora certa. Como a cobra espera a hora de dar o bote. Essa pessoa também é paciente, mas ela é paciente para o mal. Porque ela vai se vingar. Ela vai dar o troco. Ela só está esperando a hora certa. Aqui não. O paciente aqui é para o bem. O paciente aqui é de alguém que está cheio de bondade para com o outro. Então, o amor que a Bíblia nos aconselha aqui é um amor na qual eu olho as situações são difíceis, muitas vezes eu vou ter que ter paciência para lidar com a situação por muito tempo, e nesse caminhar às vezes eu não vejo resultado bom, mas eu ainda manifesto o meu bem-querer de que a pessoa se dê bem. E o que eu puder fazer, farei, em prol daquela pessoa. Em prol daquela pessoa. Então, o amor, ele trabalha com o sofrimento inerente a nós, mas
com uma atitude de bondade sempre. Por isso Paulo diz, ele é paciente e ele é benigno. Ele é as duas coisas. Ele não é uma coisa só. Ele é bom, ele olha com bondade as pessoas, mesmo as pessoas ruins, ele olha com bondade. Ele olha com bondade. Eu posso ver o criminoso e dizer, eu queria ter uma arma e acabar com a vida daquela pessoa. Desejo. Tá? Claro que a pessoa não vai fazer isso, dificilmente faria. Mas desejo ela tem. E eu posso olhar o criminoso e dizer, está errado, deve pagar, mas gostaria que essa pessoa se recuperasse, mudasse de vida e voltasse a ser uma pessoa que ajude os outros. Estão entendendo? É a mesma pessoa. Pessoa que muitas vezes não merece as coisas boas que a sociedade tem porque cometeu erros. Mas a forma de olhar pode ser o olhar do amor, a forma de olhar pode ser um olhar simples, destituído de amor. Sim, eu quero apenas justiça, eu quero apenas vingança. A benignidade é olhar sempre com amor. E, segundo Paulo, é assim que a gente vence os problemas na vida. Se houver vitória, será desse jeito. Se houver vitória, será dessa forma. Não será pela violência, não será pela autoridade colocando regras, normas em cima da outra pessoa. Quando ela conseguir, ela vai se desvencilhar dessas regras. Vai. Mas o amor é a única forma de tocar alguém para que alguém de fato mude. Para que alguém de fato mude. E a terceiro ensino aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, está no versículo 7. O amor sofre tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. E aqui a gente tem que explicar um pouco isso aí. O que Paulo está querendo dizer com essas frases? Tudo. Suporta, espera, etc. O que Paulo quer dizer com essa frase? Paulo quer dizer que o amor é relacional. O amor não pode ser algo que fica só dentro de mim. Eu tenho que relacionar com as outras pessoas. Porque se tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, tem a ver com os outros. Não comigo, mas com os outros. É a minha relação com as outras pessoas. Então, o amor é sempre relacional. Claro, eu posso amar a mim mesmo? Sim, devo até. É algo bom eu amar a mim mesmo, porque pode acontecer que eu odeie até a mim próprio. Amar a mim mesmo é uma coisa boa, mas o amar a mim mesmo implica ainda assim amar as outras pessoas também. Eu não vou conseguir amar a mim mesmo se eu não amo as outras pessoas. E vice-versa. Não vou conseguir amar as outras pessoas se eu não amar a mim próprio. Portanto, quando ele fala tudo, ele quer dizer o seguinte: amor é relacional. Você não pode fugir das pessoas. Você tem que lidar sempre com elas. Não veja esse lidar com as pessoas como uma carga na sua vida. Ai, que carga, eu tenho agora que lidar com esse parente aqui, que é desse jeito. Ai, que carga, eu tenho que lidar aqui com aquele colega de trabalho que me irrita. Ai, tudo é carga nos relacionamentos, porque você só olha as coisas ruins dos outros, ou o ruim que lhe fazem, tudo passa a ser carga. Paulo diz, não, o amor é relacional. Ele gosta de lidar com as pessoas, mesmo que essa relação seja com problemas. Mas ele não abre mão de se relacionar com as pessoas. Aí se são muitos ou poucos, isso é de cada um, isso é da vida de cada um. Mas ele não abre mão de se relacionar com as pessoas. Por isso esse tudo sofre, tudo crê, essas coisas. O que ele quer dizer com esses tudos, e aqui eu vou ser um pouquinho rápido, tudo sofre. É aquele que aguenta,
que aguenta os sofrimentos que o amor traz. Não é que todo mundo pisa nele e ele acha que está tudo certo. Todo mundo pisar nele. Não é isso. Porque o amor, muitas vezes, o amor está ligado com a justiça, o amor está ligado com a verdade, o amor está ligado com as outras boas atitudes que nós temos. Muitas vezes a expressão do amor vai ser você dar uma bronca em alguém. Fulano, você agiu errado, isso não está certo. É uma expressão de amor. A omissão em apontar o erro do outro é falta de amor para com a pessoa. Né? Então, esse tudo sofre, veja bem, ele aceita o sofrimento decorrente do amor que ele vai ter, até que a pessoa melhore, até que a pessoa mude. Nesse sentido, o amor é invencível. Nada vence o amor. Não há situação de vida que vença o amor. Não existe. Eu estou lidando com aquela pessoa, já tem aí 30 anos no meu casamento. Todo esse tempo foi um tempo bom, um tempo útil para outra pessoa. O amor é invencível. Ninguém vence o amor. Tudo crê. O que significa tudo crer? É uma pessoa crédula que acredita em tudo que os outros dizem? Não. Crédulo, o amor não é, até porque o amor conhece que há maldade nos seres humanos. O que é esse tudo crer, se não é credulidade? O tudo crer é no sentido de eu acredito que as pessoas podem mudar. É isso. Eu acredito que as pessoas podem mudar. Trabalhando com pessoas que ou ficaram presas ou agora estão presas nas suas casas, né, em regime aberto e tudo mais, o que a gente observa? A gente ouve muitas histórias que a gente observa que a pessoa, muitas vezes, que vai para uma penitenciária, ela muda de vida primeiro porque ela ficou presa. Isso é interessante. A questão do amor com a justiça. Primeiro porque ela ficou presa. Quando ela sai daquela situação de prisão, ela diz, quantas vezes eu vi, eu nunca mais quero voltar para aquele lugar. Vou agir corretamente, porque para lá eu não volto mais. A pessoa, assim, a prisão foi boa nesse sentido. Porque ela fez ver para a pessoa que ficar privado da liberdade é algo muito ruim para ela. Então, muita gente resolve mudar. Mas tem outra coisa aí. Tem a questão da justiça, mas tem outra coisa. A mãe que ficou visitando ele o tempo todo. A mulher que ficou visitando ele o tempo todo. Os filhos que foram visitá-lo na prisão. Isso aí, gente, tem um poder, esse poder do amor, esse gostar da pessoa e transmitir, isso faz mudança. Quando a pessoa sai, ele valoriza a mãe dele, a mulher dele, ele valoriza os filhos dele. Porque o amor tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas. Então, esse tudo espera, não é o do crédulo, é da pessoa que acredita que a mudança é possível. E o amor muda. Tudo espera. É aquele que persiste, sabendo que a esperança que ele tem vai se concretizar. Pode ser até que ele morra e não veja. Então, nesse sentido, para ele não se concretizou. Mas o exemplo ficou. E isso acontecerá. E o amor tudo suporta. Suportar aqui é carregar a carga. É quando você tem uma carga pesada para carregar e você carrega a carga pelo outro. O outro não está aguentando, mas você carrega a carga dele. Lembra de Simão Sireneu, que carregou a cruz porque Jesus não estava aguentando fisicamente carregar? O amor, tudo suporta. Eu suporto às vezes as palavras ruins que meu filho me dirige, quando eu quero ajudá-lo e corrigi-lo. Eu suporto isso.
Eu suporto as agressões, as palavras negativas que meu marido ou minha mulher falam numa briga contra mim. Eu suporto isso. Eu suporto que às vezes um amigo agiu mal comigo, fez uma maldade comigo, fez uma trairagem ali naquele negócio. Mas converso com ele, mostro que ele estava errado, mas eu suporto isso, ele continua sendo meu amigo. Não desisti da amizade com ele. É nesse sentido, tudo suporta. O amor nos faz fortes. O amor nos faz sábios. O amor levanta a gente, o amor nos torna invencíveis. É essa a proposta que o apóstolo Paulo nos traz sobre o amor. O que é que isso significa para a gente? E eu, na minha vida, vou amar desse jeito? Vou amar desse... Não é amar conforme as canções sertanejas de hoje em dia, né? Que eu amo só enquanto a outra pessoa me passa bons sentimentos. No dia que ela brigar comigo, eu deixo ela e vou para outra paixão. Não, isso não é o amor que está colocado aqui. O amor que está colocado aqui é aquele amor na qual eu vou fazer o bem, para que, não eu, a outra pessoa mude, mas ela vai mudar, porque o meu bem, porque aquilo que eu faço de bom para ela, vai lhe tocar no coração. O amor é a força de Deus, é a nossa força para vencer conflitos, para vencer maus relacionamentos, para trazer a paz, para trazer a alegria, para trazer a harmonia entre as pessoas, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Essa é a nossa força. Amar. Amar. Ame. Há alguém com quem você não se dá bem? Diga a você mesmo o que eu posso fazer para demonstrar amor a esta pessoa. O que eu posso fazer? Ame. E você vai ver que o amor vai desmontar as bombas que existem no relacionamento das pessoas e nos seus relacionamentos. Que Deus os abençoe.